Qual a tua visão sobre o modelo atual de assistencialismo? Ele ajuda, ele atrasa, ele aprisiona o cidadão? Ele é completamente aprisionador. Ele sequestra mãos e mentes, né? Porque uma coisa é tu ter um programa assistencial que garante que a pessoa não morra de fome, que aquela família tenha condições mínimas de viver sua vida. E condições mínimas é de subsistência, né? E já pense que esse programa tem que dar, no primeiro momento, uma subsistência, né? Aquilo que o Milton Friedman dizia do imposto de renda negativo, né? Uma parte da população pagará o imposto para que outra parte que não tem condições ainda de estar no mercado de trabalho, de estar produzindo riqueza, possa receber temporariamente aquilo para se erguer e aí participar ativamente da economia. Ou que aqueles que não têm nenhuma condição, seja por uma doença debilitante, alguma condição extraordinária que não permita que ela integre a vida em sociedade como outro cidadão. Bom, esses casos, há que se ter uma salvaguarda, porque senão essa pessoa vai ficar ao relento. Então, só que são casos específicos. O Brasil virou uma porteira do assistencialismo generalizado, que se descobriu a senha para capturar mãos e mentes e permanecer todo mundo anestesiado nesse jogo que é uma armadilha da liberdade do cidadão. Ele não tem liberdade de escolha, ele fica sempre dependente, né, da próxima promessa ou de quem vai garantir. Sim, acaba sendo um jogo muito mais político do que social. Completamente, completamente. Então, a política pública, nesse caso, ela precisa pensar na porta de saída, né? Não só no estabelecimento da dignidade humana naquele momento, mas como é que a gente vai recapacitar. E o Brasil virou essa chave faz tempo, né? Hoje já temos aí dados que mostram que cerca de 50% da população está diretamente ligada a algum tipo de assistência social direta. Significa dizer que, bom, em alguma medida, 50% da população ela é um servidor público voluntário ou não. Já chegou a esse número tão específico, já 50% da população. Já chegou a esse número, né? Dados recentes, inclusive. Porque hoje tu tens, né, Bolsa Família, tu tem agora Vale Gás, tu tem programas estaduais e municipais também, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul tem Devolve ICMS, Todo Jovem na Escola, aí tu tem... E tu vai indo, né? Então, assim, tu vai somando isso, é difícil até que o cidadão opte por ir para o mercado formal, porque ele vai perder muitos desses benefícios ao assinar uma carteira, por exemplo, né? Então ele acaba o quê? Cada vez mais a gente está estimulando a informalidade ou a dependência. E isso é extremamente nocivo, né? Tem aquela frase do Frederic Bastiat que dizia que o Estado é uma grande ficção onde todos querem viver às custas de todos. O Brasil se tornou exatamente isso, né? Bom, quando chegar ao ponto de que 100% da população estará ligado a algum programa assistencial, quem é que vai estar pagando eles, né? Então, assim, esse é o dilema. Então, eu acho que já chegou o momento onde a gente consegue falar para as pessoas de que, olha, isso não é sustentável. Tu está sendo enganado, a tua renda média está caindo, a qualidade de vida está deixando de avançar, a gente avança ainda por conta de progressão tecnológica, algumas outras questões, mas a gente poderia estar muito melhor. E a gente fica anestesiado nesse cenário, né? Então, precisamos de uma revolução de mentes, né? Ou revolução de concepções. O que nós queremos ser? Nós queremos ser eternos dependentes? Ou nós queremos ter condições de exercitar nossa liberdade de escolha, autonomia de buscar os nossos sonhos, de viver a nossa vida, de criar nossos filhos, ter nossa família, nossas empresas, nossos ofícios, sem precisar beijar a mão de ninguém e nem depender de uma ajudinha, né? Falando justamente nessa tua linha de raciocínio do que priorizar ou do que buscar. Se hoje tu fosse presidente do país, Felipe Camozzato foi eleito presidente do Brasil e vai assumir em janeiro de 2026. O que tu priorizaria? Eu sei que tem N assuntos do país, sim, mas a primeira coisa que tu acha assim que tu ia botar foco? Aí falando sobre reformas, né? Porque teria que botar na equação tudo aquilo, né? Governabilidade, composição partidária, quando tu sim, entra, né? Vamos fazer um Mas mundo vamos dos falar sonhos. sobre, exato. Digamos que, partindo do pressuposto, primeiro, que eu sou presidente, né? Não sou pré-candidato. Partindo do pressuposto que eu sou presidente, que eu tenho maioria no Congresso. Todo cenário positivo. Exato. Estou em condições de governabilidade e em mandato. Acho que a primeira coisa teria que fazer algumas reformas que tratam de mudar o regime de incentivos para que essas mudanças estruturais possam ser feitas. O que eu quero dizer com isso? Primeiro delas, na minha opinião, reforma administrativa. Né? Conseguir fazer com que se diminua o poder das corporações que dependem e vivem da máquina pública e que fazem lobby diariamente para que essa máquina siga sempre crescendo. Então, assim,
falar sobre conseguir fazer demissão no serviço público para servidores que não estão servindo ao público, mas sim servindo do público, valorizar o bom servidor e fazer com que a sua remuneração possa estar atrelada ao seu desempenho também, em alguma medida. Tem carreiras do Estado que inevitablemente não vai se conseguir fazer isso. E essas precisam permanecer com estabilidade também para não depender também de barganhas, né? Como é o caso de juiz, né? Ou mesmo polícia, mas não faz sentido o Estado ser dono da folha salarial de uma escola, de um hospital, ou mesmo de analistas administrativos. Isso não faz sentido. Isso pesa na máquina pública, né? Então, primeiro de tudo isso. E aí, na medida que você faz isso, você consegue também ir desligando outras chaves de pressão contrária às mudanças, né? Que é a receita, muitas vezes, de sindicatos da corporação pública para mudar as coisas, fazer com que a gente possa ter uma redução da estrutura de ministério, cargos vinculados e também toda a burocracia acessória para que possa tornar o Estado mais enxuto. O Estado mais enxuto te permite, né, sobra orçamentária que permite, por consequência, a redução de imposto. Ou seja, estamos falando sobre deixar o dinheiro no bolso das pessoas e não mais arrecadar esse dinheiro. E de investir em outras coisas de fato, né? Exatamente. Botar dinheiro para fazer a economia girar, né? Bom, o segundo ponto, né? Acho que a abertura comercial é uma coisa muito importante para o Brasil, né? Só que a gente só consegue avançar de maneira robusta em abertura comercial na medida que a gente consegue possibilitar aos nossos empreendedores condições de competitividade. Senão o próprio mercado brasileiro, né, as indústrias, né, vão ser obstáculos à abertura comercial. Porque vão dizer, não, peraí, eu tenho que pagar uma folha gigantesca, eu tenho que atender todas essas normas A, B, C e tal, o meu concorrente chinês não tem, o meu concorrente americano não tem. Então, se eu equiparar as condições, né, de preço, não tiver uma tarifa, digamos, esse cara me quebra. Bom, então, reforma administrativa com subsequente redução tributária permite que tu dê competitividade para a gente poder competir em escala global. Então, você vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Só isso, acho que já faria grande diferença, somado aí a uma restrição da emissão de moeda, que é outro ponto, Milei fez isso, né, que foi restrição da emissão de moeda de crédito para fazer com que a gente possa controlar a inflação por causa da previsibilidade para a economia, reduzindo a taxa de juros, né? Esses elementos todos são elementos que são, num cenário de maioria no Congresso, né, e com mandato, que tu pode fazer tornar-se execuível em um primeiro ano de mandato, para conseguir já ver retorno ainda dentro dos 4 anos, né, com entrada de investimentos, né, crescimento econômico, aumento da renda média da população, aquela sensação de poder de compra aumentando da população, abertura de postos de trabalho, enfim, né? E vindo desse cenário que a gente construiu aqui, né, hipotético, enfim, com as tuas ideias, e vindo para o mundo real, como que você avalia as políticas econômicas do governo atual, nacional? O governo atual ele faz o oposto disso, né? Ele é perdulário, ele gasta mais do que arrecada, porque ele acredita num Estado grande, inchado e gastador, como uma espécie de indutor da economia, ou seja, ele não tem crença no mercado, ele tem descrença no mercado. E por desacreditar no mercado, ele precisa constantemente intervir nele. Precisa escolher quem são os campeões, precisa escolher que setor vai performar ou não vai, ele privilegia uns em detrimento de outros, ele atua permanentemente na limitação da liberdade de escolha das pessoas e dos empreendedores. E isso produz toda a série de ruídos, né? Desde a desestabilização econômica, a falta de confiança, a falta de previsibilidade, isso joga a taxa de juros para cima, essa expansão monetária, né, por meio de dívidas, endividamento e gastação faz com que também a inflação esteja sempre no X da questão, em debate. O poder de compra do cidadão não é preservado, vai vendo seu dinheiro esvair, né? Vai aumentando a desigualdade social, porque o pobre não consegue poupar, não consegue se proteger da inflação, vai perdendo poder de compra, fica mais sujeito aos programas assistenciais para conseguir subsistir e vai virando refém desse negócio. Então ali aos pouquinhos vai sendo empurrado para uma ratoeira, né? Nós precisamos libertar a população, nós precisamos libertar as pessoas desse sistema maléfico. Então é justamente o contrário. Por isso que no curto prazo a palavra de ordem é temos que tirar essa turma daí, ponto, né? Porque essa turma que está aí, seus aliados, é quem nos empurra em direção ao abatedouro. Então assim, primeiro passo, falei sobre curto prazo e longo prazo, primeiro passo, tirar essa turma daí e botar gente que tenha essa outra visão. Segundo passo, começar essas reformas para fazer com que a consciência social consiga, de maneira a fazer uma análise de maneira mais simplória, né, comparativa de que, olha, minha vida melhorou. Eu estou sentindo que eu tenho mais riqueza, né? Que é o que os argentinos veem hoje.
Sim, poder de compra, poder de decisão, poder Isso, de e diz uma assim, série pô, de isso me poderes. agrada. Porque o cidadão, o varejo eleitoral, ele não tá nem aí para esquerda, direita, ele não sabe se ele é esquerda, direita, se ele é liberal, conservador, se ele é petista, ele não sabe. Tem um pequeno percentual que se identifica como petista, outro bolsonarista. Alguns dizem sou de esquerda, outros dizem sou de direita, sou comunista, socialista, sou libertário, enfim. Mas o grande varejo quer saber o seguinte, a minha vida tá melhor ou pior que ontem? E a minha vida vai melhorar mais ou menos amanhã se for com este grupo, se for com esse partido, se for nesse candidato. Então, essas vitórias de curto prazo nos permitem construir os caminhos para que a consciência da sociedade se forme em torno de alguns consensos. Por exemplo, o consenso que nós conseguimos com o Plano Real. O Plano Real ele produziu um consenso coletivo de não aceitar mais inflação. O político mesmo de esquerda que produz inflação, ele é punido eleitoralmente. Ou seja, há uma certa consciência coletiva de que isso não é tolerável. Tu não vai, o cidadão, né, o popular não sabe explicar como é que tu reduz a inflação. Ele não sabe por que ela é originada, mas ele não tolera ela mais. Ele não vota em quem produz inflação, embora ele não saiba exatamente como é que ela é produzida. Então isso são alguns consensos coletivos que estão se formando na medida que a gente vai caminhando. Mas o Brasil ainda precisa avançar bastante.